Boa noite, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma reunião mensal de casais. E quero agradecer você, querido casal. E também você que vai nos acompanhar durante esse tempo tão precioso que é estarmos ouvindo junto a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem preparado para hoje, para o nosso casamento e para a nossa casa, para a nossa família. Amém? O livro de Provérbios 18, 22, encontra-se escrito: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Louvado é o nosso Deus. Veja bem, a palavra diz, aquele que encontra uma esposa. Não é aquele que procura, porque o bem é a esposa que está do teu lado, essa mulher que está do teu lado. O bem é a minha esposa, a sua esposa. Não precisa, então, sair à procura de esposa, em nome de Jesus. Amém? Quando Deus criou o homem, ele viu que era bom. Ou melhor, ele viu que não era bom o homem estar só. E disse, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Glória a Deus. O melhor bem que nós podemos ter é nossa esposa. Diante das dificuldades que estão se levantando nos dias de hoje, nesses dias, é ela quem está ao nosso lado, que nos ajuda a ficar em pé, que nos levanta nas horas mais tristes, nas horas das maiores dificuldades. É com ela que nós podemos contar. Quando você encontra o bem, você estará também encontrando a ajudadora idônea. E também a mulher virtuosa, que a Sagrada Escritura fala em Provérbios 31, no capítulo 31. A palavra diz que ela se excede a valores de muitos rubis. Porque é uma mulher sábia, e a sua sabedoria, ela edifica seu lar, edifica a sua casa. Portanto, temos que cuidar melhor de nossas esposas, do nosso bem, desse bem que o Senhor nos deu. E pode ter certeza que quando encontramos esse bem, encontramos a ajudadora idônea, a mulher virtuosa e, acima de tudo, alcançamos a benevolência do Senhor. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ter um momento de oração, vamos estar orando pelos aniversariantes de casamento. E em seguida, teremos um momento de louvor e adoração. Também quem estará ministrando nesta noite é o nosso amado pastor, o pastor Marcos, da unidade do Planalto. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos estar orando. Amado Pai, querido Deus, obrigado por esse momento tão precioso, Pai querido, que é estarmos reunidos em famílias, nós aqui, com esse casal, com essa família que está nos assistindo, Pai. Não há distância para Ti, que o Senhor os abençoe grande e poderosamente. O Senhor conhece o coração de todos, Pai. Portanto, meu Senhor, que o Senhor entre com providência, atenda a necessidade desse casal, dessa família. Olha para os seus filhos, Pai, que lhe dê em nome do Senhor Jesus, principalmente nesses dias que se seguem, meu Pai, onde o mundo está oferecendo tanta porcariada, tantas coisas, Pai, para tirar as pessoas do teu caminho, tirar a pessoa da igreja, Pai querido, desviá-los, Pai querido. Portanto, Senhor, repreenda o inimigo, Pai, no nome do Senhor Jesus, que esteja tentando desviar o casal, os filhos, no nome do Senhor Jesus, Pai querido. Portanto, meu Pai,
que a tua provisão esteja sobre esse lar. E também, meu Pai, peço a Ti que abençoe, Pai querido, os aniversariantes de casamento, Pai, que eles tenham um novo ano, que esse novo ano que se inicia seja de muitas vitórias, de muita paz, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para cima, para o alto, que é de onde vem o socorro. Abençoe esses casais que estão fazendo mais um ano de casamento, Pai, com toda a sorte de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço a Ti também, meu Senhor, que esteja com o nosso amado pastor Marcos, que trará essa palavra para nós agora, assim como o Senhor tem estado até o dia de hoje, que ele seja um vaso precioso nas Tuas mãos, um vaso transbordante da Tua presença. Assim nós oramos e abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Neste momento vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Vamos agradecer a Ele por esse dia. Obrigado, Jesus, por esse dia que o Senhor nos abençoou grandemente. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado por cada família representada no nosso ministério, Pai. Obrigado pelo ministério de casais. Obrigado, Pai, pelo privilégio de nós estarmos aqui como um só corpo, uma só família. E nós queremos Te adorar, Senhor, Te exaltar em espírito e em verdade. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco aqui neste lugar. Senhor Jesus, faça o Teu querer, faça a Tua vontade. E nós Te prometemos, Senhor, toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória nós Te daremos, pois Tu és o único, digno, merecedor de toda adoração. Esse é o nosso maior desejo, Senhor. Inunda este lugar, inunda os lares, cada família representada, Senhor, com o Teu doce e santo Espírito. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Oh, Jesus, Tu és o nosso amado, Tu és a razão do nosso viver, Tu és o nosso maior prazer, Senhor. Como é bom, nós somos livres para levantar as nossas mãos, para Te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Obrigado porque Tu és um Deus que nos surpreende a cada dia. Obrigado, Senhor, por este ano, Pai. Um ano tão difícil, mas até aqui o Senhor nos abençoou e vai continuar nos abençoando. Porque nós cremos, pois Tu és um Deus de milagre, pois Tu és um Deus de maravilhas, um Deus que abre portas. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação. As obras entre todos os povos, Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Glória e majestade declaramos. Aleluia.
força e formosura, força e formosura no seu santuário. Todos juntos, cantai. Cantai ao Senhor. Aleluia. cântico novo, Cantai ao Senhor. todas as terras, Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Declaramos: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Percussão e voz. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu. Todos juntos, aleluia. Glória e majestade, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. força e formosura no seu Santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele. Oh, força e formosura. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Amém.
ensina a tratar minha família com amor. Nos ensina, Senhor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família, aleluia. Bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta noite aqui nós vamos falar a respeito de atitudes para manter um casamento saudável. E eu queria agradecer a todo esse ministério pela confiança, pela oportunidade também de estar aqui nessa noite. E que o nome de Deus seja glorificado em tudo o que nós vamos falar aqui, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela é poderosa e Deus é que fala aos nossos corações. Eu quero, nesse momento, orar, entregando diante do Senhor toda esse culto diante do Senhor, e que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada casal, ministrando com cada vida, em nome de Jesus. Eu quero entregar diante do Senhor. Senhor Todo-Poderoso, é na Tua presença, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para receber do Senhor, meu Deus. Que o Senhor ministre ao nosso coração, que fala com cada casal, fala com o marido, com a esposa. Que o Senhor fale poderosamente ao coração deles, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Essa oportunidade é uma oportunidade única, maravilhosa, que o Senhor nos dá para podermos realmente, Senhor, entrarmos na Tua presença e poder, Senhor, cultuar ao Senhor e também receber da Tua palavra. Que o Senhor aqui fale poderosamente ao coração de cada um, em nome de Jesus. E o que eu quero falar aqui nessa noite não é nada novo e nem desconhecido, porque o Senhor traz à tona esses assuntos, né, de atitudes para manter um casamento saudável. São temas onde sempre nós temos coisas para aprender. Então, o que você vai ouvir não tem de nada de novo e nem desconhecido. Mas o Senhor falou comigo e Deus começou a revelar muitas coisas ao meu coração. E nesses dias eu quero aqui ministrar com a vida dos casais. Ele quer falar novamente porque Ele quer reforçar, quer falar ao nosso coração, quer trazer a direção. E que você fique bem atento àquilo que o Senhor quer falar com você, porque é Ele que quer falar com você. Ele mesmo quer ministrar ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. E eu queria aqui fazer uma introdução, falando um pouco a respeito do casamento, falando um pouco a respeito daquilo que Deus instituiu, que o casamento é instituição divina, é algo que Deus ele planejou, e o propósito de Deus é que todas as famílias sejam abençoadas. E o casamento, a família é projeto de Deus. Tanto o casamento como a família é projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. E porque é projeto de Deus, nós vemos tantos ataques que estão acontecendo nos casamentos, nas famílias. Satanás, ele tem um propósito, e o propósito dele qual que é? O propósito dele é destruir os casamentos, destruir as famílias.
E eu vou dizer uma coisa, que você também já sabe isso. As nossas atitudes, elas podem definir a bênção sobre o nosso casamento, porque quando nós tomamos as atitudes corretas, nós não damos abertura, não damos oportunidade para o inimigo, para Satanás. E Satanás, como eu disse, ele quer destruir o nosso casamento, a nossa família. Então, as atitudes corretas vão ser bênção para o nosso casamento. Então, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher para viverem juntos no amor, no respeito mútuo, apesar da sociedade banalizar o casamento, inferiorizar muitas vezes, mas o casamento, diante dos propósitos de Deus, é um ambiente mais seguro e melhor para desfrutar e criar filhos. O casamento, então, ele é uma instituição divina, estabelecida por Deus. E como Deus instituiu o casamento, é Ele que vai entrar com a providência, e só Deus pode viabilizar os nossos casamentos, nos ajudar na criação de filhos, na administração da casa, suprir e nos abençoar em todas as áreas. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. Por quê? Nós temos a nossa parte dentro do casamento, como marido, como esposa, temos a nossa parte. E a parte de Deus, como instituidor, como aquele que instituiu o casamento, ele faz cumprir. Então o casamento, ele é um compromisso, é uma aliança para toda a vida. E tanto ele é intenso, quer dizer, não dá para se acomodar diante das situações que a gente vive, não dá para cair na rotina, não podemos deixar o casamento cair na rotina, deixar de olhar, prestar atenção, ficar atento aos problemas que acontecem, e justamente para nós não termos mais problemas. E também o casamento, ele é extenso, é para toda a vida. Casamentos, eles acontecem para durarem a vida toda. E vai precisar do quê? De muito esforço, de cuidado, tomando as atitudes corretas, que sejam sempre atitudes claras, atitudes eficazes, para que o casamento ele se mantenha saudável. Agora, como manter o casamento saudável? Deverá acontecer atitudes, ações, a atenção em todas as áreas do nosso casamento. E eu gostaria aqui de tomar por base os votos que fizemos quando nós nos casamos. E ali no altar, nós ali declaramos, né, que nós vamos amar, respeitar, ser fiel, até que a morte nos separe. Agora, assumimos um compromisso diante de Deus. Um compromisso no nosso casamento de amar, de respeitar, de ser fiel. E esses pontos de amar, de amor, respeito, fortalecem qualquer casamento. Por isso, o Senhor nos orienta na sua palavra. E eu gostaria de ler com você, nesse momento, em Efésios capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ver alguns textos aqui, alguns versículos, que são versículos maravilhosos, que falam a respeito do casamento, vai falar a respeito de Jesus, aqui sendo o noivo. E eu gostaria de ler com todos os irmãos aqui, com todos os casais. E diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar,
purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, respeite o marido. Então, nesse texto da palavra de Deus, nos fala muito do relacionamento, do casamento, fala de marido, fala de esposa. E o que nós podemos aqui observar em todo esse texto aqui? Que, na verdade, para um casamento se manter firme diante do Senhor, vai precisar muito amor e um compromisso firme diante do Senhor. E nesse compromisso que foi feito no dia do casamento, ali os votos que foram feitos, vão ter que se manter firmes diante desse voto que foi feito diante do Senhor. E o texto que eu gostaria de citar nesse momento, onde nós vamos ver aqui o compromisso que foi feito diante de Deus, que diz que por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. E em outros versículos, nós vamos ver o mesmo contexto. Esse aqui é Paulo escrevendo à igreja de Efésios, a igreja de Éfesos, né? Mas nós vemos Jesus citando esse texto lá em Mateus 19, também vemos no livro de Marcos, capítulo 10, sendo citado também esse mesmo contexto. E em Gênesis 2, 24, também nós vemos ali esse texto sendo citado. Então, olha o compromisso, a aliança que foi assumida. Foi uma aliança que foi assumida diante de Deus no dia do seu casamento. Todos os votos que foram feitos ali. Se unirá sendo uma só carne. Quer dizer, já não existe o eu. Agora vai existir quem? O nós. Então somos nós, já não é mais uma condição unitária, mas é uma condição onde os dois se tornam uma carne, uma só carne, uma união tão forte que será impossível desunir sem que marcas profundas fiquem sobre a condição dessa desunião. Então, ser uma só carne não significa abdicar da personalidade ou dos direitos pessoais, mas implica que haverá entre os dois um sentimento de cumplicidade, de consentimento mútuo, de concordância e parceria. Um vive para o outro, um vai viver para o outro. Quer dizer, como a gente já tem ouvido muito isso, você não casa para ser feliz, mas você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Você vai exercer todo o seu esforço para o seu cônjuge ser feliz. E o texto, ainda que nós lemos aqui, no versículo 25, fala a respeito de Cristo e a igreja. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, um compromisso, uma aliança de amar
e respeitar, e esse amor incondicional, o amor HP, é o amor doador, é aquele que dá sem esperar nada em troca. É este amor que sustentará o casamento nos momentos de crise, porque todo casamento passa por crise. É uma grande utopia nós falarmos que não acontecem problemas no casamento. E Deus, pelo seu grande amor, Ele enviou Jesus, o amor HP, Ele enviou Jesus, um compromisso que Ele assumiu com a humanidade, e enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Ele se comprometeu a perdoar os nossos pecados e realizar todo o plano da salvação para resgate da vida do homem. O plano da salvação é o compromisso de amor com os seus filhos. E ele foi até as últimas consequências. Quer dizer, quando nós vemos aqui o texto escrito que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, nós vemos aqui este amor, o amor HP, o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que não fica ressentido com as coisas, como Paulo diz mesmo ali em 1 Coríntios 13, versículo 4. Paulo nos ensina mais algumas coisas aqui a respeito do amor. E ele diz o seguinte: o amor é sofredor. Ele está falando do amor HP. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quer dizer, esse amor HP é que deve estar em nosso casamento, que deve conduzir todas as coisas do nosso casamento. E realmente nós precisamos da graça, a mesma graça que nos alcançou por Jesus Cristo, que nós possamos demonstrar, então nós teremos o quê? Nós teremos os nossos casamentos transformados. Quando nós entendemos este amor, o amor sacrificial, o amor incondicional, nós seremos tocados e transformados nos nossos casamentos. Então nós entendemos que a base para esse compromisso, para esse comprometimento, tem que ser o amor. E o compromisso, a aliança, que dá sustentação para o sentimento do amor. E o amor torna possível manter o compromisso da aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge. E aliança, o que é aliança? A aliança é um compromisso entre duas partes que se amam, as quais se obrigam a cumprir agora diante de Deus. Porque Deus, Ele é testemunha do nosso casamento, do nosso voto diante dEle mesmo. E agora eu quero entrar falando a respeito das atitudes que nós devemos tomar, que podem ajudar os nossos casamentos a se tornarem casamentos saudáveis, casamentos duráveis. Porque o casamento ele requer atenção, requer um cuidado muito grande. Os casamentos, sem o devido cuidado, se tornam vulneráveis, frágeis. Agora, quando nós prestamos atenção, quando nós olhamos para os detalhes, aí nós podemos mudar as situações. Para manter a nossa saúde, nós não procuramos um médico, e muitas vezes estamos se esforçando para isso, né? Fazemos caminhada, vamos para uma academia, mudamos a nossa alimentação, procuramos um médico quando há alguma situação de dor, alguma coisa nesse sentido. E quando vamos ao médico e ele quer descobrir alguma coisa, o que ele faz? Ele tira um raio-x, ele vai fazer uma ressonância, vai fazer um ultrassom, para descobrir qual que é a raiz daquele problema. E em nosso casamento também nós precisamos descobrir a raiz do problema e tomar as atitudes corretas para não adoecer o casamento, para manter o casamento saudável.
e nós podemos então descobrir o que nós precisamos, ou então nesse raio-x que nós vamos fazer, nós vamos descobrir que nós estamos bem, que não está acontecendo nada, que está tudo lindo, maravilhoso. Glória a Deus por isso. Agora, a palavra de Deus, ela é maravilhosa quando ela nos traz muitas direções. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que nós teremos que tomar atitudes diante dos conflitos que nós vivemos. Como que nós vamos lidar com os conflitos dentro do nosso casamento? E quando nós estamos dispostos a aceitar a diferença do outro também, aí vai diminuir potencialmente a condição do conflito. Então, nós precisamos identificar, saber que há diferença, saber que as situações têm que ser tratadas no momento. Um versículo que me chamou muito a atenção, e que eu quero trazer aqui também para você, diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, precisa ser resolvido. Se há situações de descontrole, situação de conflito, situação de ira, situação de raiva, que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Porque muitas vezes nós achamos que só o outro tem que melhorar. Nós já sabemos tudo, estamos certos o tempo todo. Quer dizer, nós não temos que fazer nada. Quem tem que fazer é o nosso cônjuge. Ele que tem que consertar, ele que tem que resolver a situação do comportamento dele. Mas, na verdade, o que precisa acontecer é que ambos precisam mudar, ou querer mudar. Precisam, porque a mudança ela é um processo. E, muitas das vezes, esse processo ele demanda um tempo. Demanda um tempo, tanto na vida de um como na vida do outro. Então, ambos precisam reconhecer quais são as suas condições e tomar atitudes para não desandar aí o casamento. Mas não é fácil, muitas vezes, admitir os erros, mas é necessário essa mudança de atitude, assumir realmente as situações para que haja uma reconciliação, para que haja o conserto, para que as coisas comecem a caminhar na direção de um conserto. Então, vai precisar ter um esforço de ambas as partes, um esforço tanto para dar liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas, porque nós estamos em obras. Cada um de nós estamos em obras. E quando nós submetemos a nossa vida na presença do Senhor, colocamos diante do Senhor, e nós vamos ter que ter humildade para reconhecer que nós temos erros, para nós sermos restaurados, trabalhados por Deus, porque muitas vezes nós cometemos erros, cometemos enganos, cometemos pecados, e sem reconhecer que há erro, e também não vai conseguir reconhecer que precisa abandonar o problema, abandonar esses pecados, esses erros que nós cometemos. E a maneira que nós lidamos com os nossos erros e com os erros do nosso cônjuge será fundamental para a saúde do nosso casamento. E precisaremos muito manter o casamento saudável com atitudes de perdão. Porque a falta de perdão adoece o casamento. Quer dizer, o casamento está saudável, mas acontece uma situação onde não há a liberação do perdão, não se perdoa. O que vai acontecer? Vai adoecer o casamento. O rancor, diante da situação, não leva a nada. O rancor só vai trazer mais amargura, raiz de amargura para a vida da pessoa, para o casamento. E se foi o seu cônjuge que errou, perdoe. Porque o orgulho e a dificuldade de perdoar são um veneno para o casamento. E diante de qualquer veneno, nós vamos precisar de um antídoto.
pedir perdão e perdoar. Esse é o antídoto para que possamos manter um casamento saudável. Significa o quê? Significa aprender a pedir perdão. Entrar em acordo com o outro. Como nós lemos o versículo, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa para outro dia, resolve, conserta logo, conserta rápido, conserta essa situação, não deixa as coisas desandarem dentro do seu casamento. A ira, ela abre brecha, como nós falamos, que o Satanás ele quer destruir os nossos casamentos, e essa ira, essa raiva, essa discussão, seja o que for, o conflito que está acontecendo, vai abrir uma brecha no casamento. Muitas vezes a gente vai falar, mas foi ele? Como que, se foi ele, foi ela que fez, que errou, que me ofendeu? Eu não vou. E às vezes a gente fica nessa resistência, não cede diante da situação, e aí o casamento desanda. Por quê? Porque tem que haver perdão, tem que acontecer o pedido do perdão, entrar num acordo. Porque muitas vezes nós ofendemos as pessoas, iramos, e não é dessa maneira que nós conseguimos caminhar com o nosso casamento. Agora, qual foi a última vez que você reconheceu seus erros e pediu perdão? Essa condição de lidar com os conflitos e perdoar e pedir perdão, um está ligado com o outro. Porque o conflito pode acontecer a qualquer momento. Então, se acontece o conflito, tem que haver o conserto. E o conserto, muitas vezes, é pedir perdão, é perdoar para zerar a situação. Porque senão pode piorar as coisas. Perdoar não é fácil, é uma decisão e não um sentimento. E quando nós somos ofendidos e não perdoamos, nós ficamos presos ao ofensor. O perdão é libertador, ele nos liberta de uma amarra, de uma condição. Somos libertos quando nós perdoamos. E nesse ponto, o Espírito Santo aqui nos capacita a perdoar, nos capacita a pedir perdão. Ele nos ajuda nessa árdua tarefa, mas é a ordenança de Deus para que nós perdoemos. Peça ao Espírito Santo, coloque diante do Senhor a sua vida. Em nome de Jesus, a vida do seu cônjuge, coloque diante do Senhor. Não deixe para depois. E o Espírito Santo está falando com muitos casais aqui. Não deixa para depois. Conserta. Conserta. Em nome de Jesus. Um outro ponto que eu gostaria de citar aqui, uma atitude para manter o casamento saudável, é investir na vida do seu cônjuge. E esse texto que eu gostaria de ler aqui é um texto que, na verdade, é um princípio de Deus, e esse princípio, ele age na vida individual de cada um, como também ele age no casamento, age nas circunstâncias, e diz assim o texto, Gálatas 6, versículo 7, diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quer dizer, a lei da semeadura, ela age em todas as situações. Por isso eu queria dizer a você, invista na vida do seu cônjuge, semeie na vida dele, valorize o seu cônjuge com palavras, valorizando as suas atitudes, incentivando, animando, reconhecendo o que ele tem feito, o que
o que ele tem se empenhado diante da situação. Isso vai dar ânimo, vai estimular a vida do seu cônjuge. Faça isso, você vai ver a diferença que vai acontecer no seu casamento. Semear na vida do cônjuge mais diálogo, toques afetivos, companhia sem palavras. Porque uma boa comunicação não traz confusão. Quando nós nos comunicamos bem, seja então bastante recíproco em ouvir as situações, ouvir o que a pessoa está falando, converse bastante, exponha ao seu lado, mas tudo na direção do Espírito Santo. Mostre amor com o seu cônjuge e esteja próximo dele. Companhia sem palavras, esteja próximo, apoiando, sem crítica, mas olhando para a vida dele, vendo que ele tem valor. Valorize a vida dele, porque semeando coisas boas, teremos colheitas boas. Vamos colher de acordo com nós plantamos. E tudo começa com uma sementinha a cada dia, semeando para nós colhermos frutos maravilhosos dentro do nosso casamento. E esse princípio da semeadura, ele é para qualquer área das nossas vidas. Esse princípio é estabelecido por Deus, é um princípio que Deus estabeleceu, e Ele mesmo vai se responsabilizar em dar a colheita. Quer dizer, nós vamos colher conforme nós plantamos. Se nós estamos plantando coisas boas no nosso casamento, nós vamos ter colheitas boas. O inverso também é verdadeiro. Agora, nós vamos colher no nosso casamento como nós plantamos. Estamos semeando sementes boas, vamos colher coisas boas. Isso é um princípio de Deus. Por isso, semeie na vida do teu cônjuge. Olhe para ele como, para ela, né, como uma pessoa que está com você e que tem um grande potencial e que ela tem muito valor, tanto para você como para Deus também. Eu queria concluir esta palavra, já fechando aqui, nós vamos orar, colocando diante do Senhor. Tudo que nós falamos aqui, nós relembramos muitas coisas que nós já ouvimos. Mas o casamento, ele sempre requer esse trabalhar, essa busca. Deus ele está falando conosco para haver o conserto, tomar as atitudes corretas para nós termos o nosso casamento saudável e duradouro. Porque a vida é curta. A vida é curta, irmãos. A vida é muito curta. E nós vivemos bem no nosso casamento, nós vivemos bem em outras áreas também, quando nós tomamos as atitudes corretas. Atitudes de amor, atitudes de compromisso, lidando com os conflitos de uma forma sábia, porque são conflitos muitas vezes um tanto quanto complicados, perdoando, pedindo perdão diante da situação, investindo na vida do cônjuge, valorizando a vida dele, tendo uma boa comunicação dentro de casa, se expondo diante das situações, semeando para colher bons frutos no casamento e na nossa família. Assim vai ser. Deus é maravilhoso. Interessante que esse assunto é um assunto que ele não se esgota aqui, porque sempre nós temos mais para aprender e praticar, tomando a atitude correta e seguindo em frente. E assim, como nós tomamos as atitudes corretas em todas as áreas, olhando, analisando, assim vai ser uma grande alegria no seu casamento. Será um casamento saudável, um casamento feliz, porque você toma atitude diante das situações que acontecem na tua casa. Em nome de Jesus, que as suas atitudes sejam atitudes que visem a manutenção do casamento,
que visem o bem-estar do seu cônjuge, que você olhe para isso, porque Deus, Ele está falando justamente isso com você nesta noite. E eu gostaria aqui de orar com você, mas gostaria que você também pensasse no seguinte: em qual área você deve mudar no seu casamento? Como está o seu casamento? Está maravilhoso? Você passa por crises conjugais, crises familiares? Há situações que estão acontecendo? Coloque diante do Senhor. Jesus, Ele quer entrar na sua casa. Jesus, no casamento ali em Caná, Ele foi convidado para aquele casamento. Durante a festa, acabou o vinho. Então a festa terminaria, já não haveria mais festa. Mas Jesus estava ali. E Ele abençoou aquele casamento e toda a família, devolvendo a alegria. Transformou água em vinho. Quer dizer, trouxe novamente a alegria para aquela festa de casamento. Como está o seu casamento? Está sem alegria? Jesus, Ele quer transformar os nossos casamentos. Quando Jesus chega a uma casa, Ele renova a alegria. Jesus, Ele quer transformar o nosso casamento, Ele quer restaurar, curar, perdoar, salvar o nosso casamento, salvar a nossa família. Por isso, não desista do teu casamento, não desista do teu cônjuge. Persevere, continue orando, continue jejuando, continue lutando, lute pelo teu casamento. Casamento e família é projeto de Deus, foi Deus que instituiu, Deus estabeleceu. Então, Ele mesmo que instituiu esse casamento, Ele está ali sustentando e abençoando o teu casamento. A nossa parte nós devemos fazer, Ele faz a parte dele. Quando nós somos fiéis, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos na presença dEle, como casal, entregando as situações para Ele, e Ele vai fazer, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, coloque diante do Senhor as situações que você tem passado no seu casamento. Seja o que for, coloque diante do Senhor. Se é situação de conflitos dentro de casa, se é situação financeira, seja qual for a situação do seu casamento, coloque diante do Senhor. Eu quero orar por você. Se você puder, nesse momento, se juntar aí, eu creio que você está junto com a sua esposa, pegue na mão dela. Eu gostaria de orar junto com vocês, em nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, aqui eu quero entregar, Senhor, a vida desses casais, Senhor. São situações e situações que estão acontecendo, Senhor. E eu quero clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja, Senhor, capacitando, em nome de Jesus, Senhor, fortalecendo, Senhor, a vida do marido, a vida da esposa, nas tomadas de decisões, nas atitudes corretas, Senhor, para manter o casamento, Senhor. Para, Senhor, estar a cada dia, Senhor, olhando para o Senhor, não deixando, Senhor, a rotina, as coisas, Senhor, minar o casamento, Senhor. Não deixando o inimigo entrar, Senhor, com brechas que muitas vezes nós damos através de pecados, através de outras coisas, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, esteja agindo poderosamente, Senhor. Tocando na vida de cada casal aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com a tua bênção, Senhor. Vai colocando a tua mão poderosa sobre cada casal. Em nome de Jesus, Senhor. Aí nós veremos, Senhor, um casal forte, uma família forte, Senhor. Uma igreja forte. Porque é o Senhor, o Todo-Poderoso, que está acima de cada casal, de cada casamento, de cada família. E o Senhor está cuidando da vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chame Jesus para entrar no teu casamento. Convide a Ele para fazer parte do teu casamento. Chame a Ele, porque Ele tem a decisão, Ele tem a ação para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer manifestar da glória dEle.
Ele quer fazer milagres nos nossos casamentos. Ele quer fazer algo tremendo nas nossas vidas. Convide a Ele para estar junto com vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba desta palavra sobre a tua vida, sobre o teu casamento, em nome de Jesus. Aqui eu abençoo cada casal e tudo seja para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, que cada um de vocês sejam grandemente abençoado, cada casal seja tremendamente abençoado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar, Senhor. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Aleluia, vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença.
Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito de Deus, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Aleluia, aleluia. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. És bem-vindo aqui, és adorado aqui. Tu reinas, Senhor. Razão do nosso viver, tu és, Senhor. Oh, aleluia. Chega e canta lá, Santo, 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 tu és incomparável, incomparável. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Entregamos a Ti, Jesus. Receba, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui neste lugar, no nosso meio. Obrigado, Jesus. Querido casal, essa palavra foi direta para o nosso coração, muito boa realmente, veio direto do trono de Deus para nossas vidas. Que essa semente que foi plantada venha a dar frutos, e frutos em abundância, 100 por 1, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero dar um aviso a vocês de que nós teremos apenas mais uma reunião esse ano, que será o último sábado de novembro, e aí depois nós estaremos de férias até janeiro. E em janeiro nós não sabemos se vamos voltar com os cultos presenciais, com as reuniões presencial, ou ainda online. Mas o Senhor sabe, e se Ele permitir, nós estaremos de volta. Amém? Que o Senhor os abençoe e te guarde, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.